Ele é antissocial e é bastante quieto. Eu nunca sei o que ele tá pensando. Mas este lobo cinzento sempre foi franco e me tratou como pessoa. Você nunca sentiu pena ou compaixão por mim. Sempre me enxergou pelo que eu verdadeiramente sou. Se você quiser conhecer um pouco da história de Legoshi e como ele ilustra o conceito apolíneo e dionísico de Nietzsche, acompanhe esse vídeo até o final. Talvez você não tenha assistido ao anime Beastars e não conhece o quão denso ele é. Dessa forma, vou fazer um breve resumo dessa história. Beastars narra a história de uma sociedade antropomórfica. Bom, sei que esse não é um conceito tão conhecido, mas tenho certeza que você já ouviu ou até mesmo viu algum tipo de filme ou animação onde os personagens são animais com comportamento parecido com humanos, certo? Pois bem, então você sabe o que é antropomorfismo, só não sabia o nome disso. Assim, podemos compreender um pouco melhor o anime, porque Beastars é baseado numa história onde os personagens são animais com comportamento humano. Por esse aspecto, acompanhamos o cotidiano de estudantes em um ambiente escolar. A história rodeia 3 personagens principais: Legoshi, Lui e Haru. E não é a primeira vez que trago um conceito filosófico a partir dessa história, pois temos outro vídeo aqui no canal onde falo da ética e a moral filosófica em Nietzsche e usei exatamente esse anime como referência. Para compreendermos a importância da arte em Nietzsche, temos que compreender que uma obra de arte é capaz de falar das verdades do objeto, ainda que ele não seja o objeto, mas apenas uma representação, uma aparência dele. Assim, arte e vida se relacionam à medida que a primeira é uma manifestação da segunda, ou falando de forma simples, a arte é uma manifestação da vida. Dito isso, podemos nomear Apolo como o deus dos poderes configuradores, porque no mundo grego, ele é aquele que governa a forma, a proporção que gera a harmonia e a bela aparência das coisas, inclusive dos sonhos. Por isso, Nietzsche chama apolíneas as artes que privilegiam a harmonia das formas, a figura, a perspectiva, as cores, sendo capazes de gerar alguma ilusão e fornecer uma aparência de beleza. Assim, o mito de Apolo revela experiências que se relacionam com a exatidão, característica muito própria da razão. Já Dionísio é, entre outros atributos, o deus da vida, da metamorfose, da desmedida, da morte, do sexo, da dor e da música. Podemos chamá-lo deus da vida, porque Dionísio é um deus relacionado ao florescer da terra, da vida em seu aspecto mais primordial. Disso deriva o motivo pelo qual Dionísio é a expressão da vida, como uma experiência autêntica na qual a alegria é vivida quando a situação o pede e o sofrimento não é negado quando a dor se apresenta. Dionísio expressa assim a necessidade de se assumir a vida tal qual ela é. Apolíneo e dionisíaco é um conceito filosófico e literário, ou, se você preferir, dicotômico, com base em certas características da antiga mitologia grega. Muitos filósofos ocidentais e autores literários têm utilizado esta dicotomia em trabalhos críticos e criativos. Na mitologia grega, Apolo e Dionísio são ambos filhos de Zeus. Apolo é o deus da razão e o racional, enquanto que Dionísio é o deus da loucura e do caos, como nós já exemplificamos.
Os gregos não consideravam os dois deuses opostos ou rivais, embora muitas vezes as duas divindades foram entrelaçadas por natureza. Sinto o cheiro de sangue em você. Eu não sinto o cheiro do sangue dela. Portanto, ela ainda deve estar viva. Não! Eu conheço o cheiro do sangue dela. A Haru é minha. A Haru é minha! Minha? Ela é minha mesmo? Voltando a tratar desse anime, que Legoshi é o nosso protagonista, é muito interessante notar que o arco inicial da história tem como pano de fundo a apresentação de uma peça por um grupo de teatro. Afinal, assim como as tragédias gregas, claro, guardadas as devidas diferenças, a peça apresenta uma história trágica e dramática derivada das paixões humanas envolvendo um herói mitológico. Assim, já falando das tragédias gregas, Nietzsche considera a combinação de ambas as estéticas na tragédia como a forma ideal de arte, uma forma que melhor nos permite lidar com a vida e afirmá-la, claro. Dessa forma, a partir de Legoshi, podemos questionar esse mundo ficcional que valoriza a razão e o ideal de verdade em oposição ao corpo, aos instintos animais, às emoções. Se em Nietzsche, Sócrates foi o responsável por defender o mundo abstrato de pensamento, no anime, o Beastars representa essa concepção metafísica que rejeita o corpo, os instintos e a vida por valorizar uma razão que os domine. Por esse aspecto, a meu ver, Legoshi é o que melhor descortina esse conflito, marcado por misturas, complexidades e pela turbulência entre a ordem e a desordem, que melhor demonstra a fusão dessas forças antagônicas e complementares, atrelando a energia emotiva dionisíaca à forma estrutural apolínea. Essas duas tendências, o apolíneo e o dionisíaco, a ordem e a desordem, são muito marcantes na figura do nosso protagonista, porque nenhuma arte pode ser puramente apolínea, isto é, centrada na razão e na harmonia, nem puramente dionisíaca, isto é, centrada na desordem criativa e na embriaguez.